ministrar aos nossos corações sobre família, pilar no qual o Senhor ali, Ele abençoa, no qual o Senhor concedeu a cada um de nós. E infelizmente, é uma das áreas no qual Satanás mais aflige. É uma das áreas no qual Satanás mais investe, porque ele sabe que família é constituição divina. E uma vez que ele toca, não precisa tocar nem na família toda, mas se ele tocar somente em uma, aquela família, se não estiver estruturada na presença do Senhor, ela é abalada. Ela acaba ali não subsistindo. Por quê? Porque não está fixada, não está ali alicerçada, né, na palavra do Senhor. E o Senhor, Ele tem algo para falar aos nossos corações, amém? E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia já neste momento em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Se você está sentindo a presença do Senhor, você é livre para adorá-lo, livre para glorificá-lo. Não cesse a sua adoração diante do Senhor. Efésios 6, a partir do verso 12. Todos acharam? Olha o que a palavra vai dizer para nós. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diga misericórdia. Meus amados, como eu estava falando aqui para vocês no início, a família no qual o Senhor constituiu é uma das áreas no qual o Satanás ele mais investe. E infelizmente, quando nós somos afrontados na nossa família, ou alguém da nossa família está sofrendo ali um levante, uma afronta do diabo, muitas vezes acabamos agindo carnalmente, diante daquilo que estamos vivendo, ou seja, diante da afronta de Satanás, ou diante da situação em que nós estamos vivendo, ou vendo o nosso familiar passar. E aqui em Efésios, a palavra ela está nos dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os poderes e autoridade, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais. Fala, contra forças espirituais. E muitas vezes acabamos agindo na carne. Como assim agindo na carne? Porque muitas vezes estamos passando por problemas familiares, seja com um ente querido, ou seja, vendo algum familiar nosso passando ali, queremos resolver com a força do nosso braço. Muitas vezes queremos tomar decisões ou resolver situações com entendimento humano, com a força humana, quanto nós deveríamos voltar a nossa energia, a nossa força contra poderes que agem nas regiões celestiais. E como que eu reajo às afrontas de Satanás? É através da palavra, é através da oração, é através de propósitos, campanhas, através de consagração, através de apresentar a minha família diante do altar. Hoje é noite da família, e não me responda, mas quantos de vocês trouxeram algo que representa a sua família? Quantos de vocês trouxeram talvez a fotografia de um ente querido? Quantos de vocês talvez trouxeram aí uma peça de roupa? Meus irmãos, o diabo ele é tão sujo. Ontem foi sexta-feira 13, sim ou não? Ontem não, desculpa, antes de ontem. É um dia no qual o diabo ele adora trabalhar. Ele trabalha todos os dias, mas tem datas específicas que ele trabalha.
E sabe que o que ele utiliza para destruir famílias? Objetos, utensílios, fotos, atos, consagrações, só que voltado para o mal. E nós temos aqui na presença do Senhor ferramentas poderosas através da palavra de Deus, e muitas vezes não nos comportamos como verdadeiros cristãos. Hoje é uma noite no qual você era para estar agindo pela fé, ao apresentar a sua família, o seu ente querido, diante da presença do Senhor. Ah, pastora, mas só falar o nome da pessoa não resolve? Resolve, sim, resolve. Deus conhece todas as coisas, conhece o seu coração e conhece o seu ente querido. Mas tem coisas que somos nós que precisamos exercer a nossa fé. Somos nós que precisamos elevar o nosso nível de fé. Quantos talvez chegam, vê ali o seu cônjuge, talvez o seu filho, sua filha, não sei quem se encontra perdido neste exato momento. Talvez não seja nenhum parente seu, glória a Deus. Se você tiver toda a sua família, ganha para Jesus, amém. Mas deve ter alguém ao seu redor que precisa de Jesus, e talvez você poderia usar a sua fé, ousar a sua fé, ao olhar para a cadeira que está do seu lado e profetizar: aqui sentará o meu filho, o meu cônjuge, o meu sobrinho, a minha sobrinha, a minha mãe, o meu pai. Veja que quando nós falamos do mundo espiritual, nós agimos como amadores. Achamos que Deus ele tem que fazer todas as coisas, quando nós deveríamos exercer a nossa fé e colocar em prática aquilo que o Senhor já nos ensinou. Por quê? Porque quando o diabo ele toca em alguém da nossa família, não tem como você permanecer em paz. Se você é uma pessoa que tem aí talvez um filho no mundo das drogas, uma filha que vive na prostituição, eu acredito que você não consiga dormir imaginando aonde quer que esteja o seu filho, o que ele está fazendo e o perigo que ele está correndo. E se ele voltará vivo para casa. Ou você que tem aí o seu cônjuge nos vícios da droga, da pornografia, sei lá, da bebida. Se você tem paz ao olhar para ele e ver que ele está perdido naquele mundo. O nosso problema é que nós nos acostumamos com aquilo que o diabo lança sobre as nossas vidas, essa é a verdade. E não passamos a usar as armas no qual aqui em Efésios fala, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, porque olhamos para a situação que está ali nos afrontando, olhamos para o nosso ente querido, para os nossos filhos, para o cônjuge, e começamos a debater, a brigar, a discutir, a exigir, como se ele tivesse consciência. Sim, às vezes tem consciência, porque para o pecado ter entrado, alguém deu legalidade primeiro. Houve o primeiro passo, houve o abrir da porta para que o pecado entrasse e ali tivesse legalidade. Mas a partir do momento que a pessoa já não tem mais força sobre si para dizer não para o pecado, não sou eu que conheço a palavra, conheço a luz do Evangelho, que irei discutir com a carne. Irei discutir com a pessoa como se ela tivesse o mesmo nível de entendimento, o mesmo nível de espiritualidade, o mesmo nível de intimidade com Deus, porque não vai ser resolvido dessa maneira. O que eu tenho que fazer? A minha luta agora é no joelho, a minha luta agora é na oração, a minha luta agora é colocando meu familiar diante do altar do Senhor. Por que muitas vezes o Senhor chega? Nós clamamos tanto, ninguém veio aqui na igreja por nada. Você não veio aqui para me ver. Você veio aqui para me ver? Sim ou não? Não. Você está aqui por algum propósito. Por algum propósito você está aqui. Não é para ver o pastor, a pastora, a missionária, a evangelista, os obreiros, seja lá quem for, ou até mesmo para ver aí o seu amigo. Não é para ver. Você veio buscar algo. Só que muitas vezes nós viemos para a casa do Pai com um propósito, com um anseio, com um desejo. E quando entramos na presença dEle, não nos portamos como deveríamos nos portar.
como servos verdadeiramente crente. E quando eu falo crente, é aquela pessoa que crê que o Senhor, Ele pode transformar a história da minha família. Não crente como status para dizer para o outro, eu sou cristão. Eu creio em algo, porque até o diabo crê, ele crê em Deus. Ele crê que ele é o filho do Deus Todo-Poderoso. E às vezes ele é mais crente do que você. Ele é mais crente do que eu. Porque diante disso daqui, ele se estremece. E muitas vezes nós, diante disso daqui, desvalorizamos. Negligenciamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pastora, mas que palavra dura! Porque neste exato momento Satanás está ceifando alguém da nossa família. E nós estamos como pessoas acomodadas. Pessoas que já olham naturalmente. Quando for para ser, vai ser, Deus vai tocar. Deus vai tocar, sim, porque Deus tem um propósito. Mas você poderia estar evitando dores, sendo intercessor por aquele que não tem forças para buscar. Você poderia ser o canal de bênçãos no qual o Senhor iria usar para alcançar aquela pessoa. Porque a palavra diz que não há comunhão entre as trevas e a luz. Quem é luz na sua casa? Quem é luz na sua casa? Quem é luz na sua casa? Então por que você não está brilhando na sua casa? Por que você não está sendo intermediador daquele que está nas trevas? Porque a ele não tem comunhão com o Pai, porque ainda não conhece o Pai. Mas você que conhece o Pai tem comunhão e você pode ser o intercessor. Você pode ser a ponte. Você pode ser o canal no qual aquela pessoa será santificada, será edificada. Diga glória a Deus. E aí o Senhor, Ele quer, através dessa palavra de exortação, trazer para as nossas vidas nessa noite. Você pode prestar atenção que todos os problemas que o diabo ele traz para as nossas vidas, ele inicia na família. É na família. É na família que ele inicia. Pode prestar atenção que ele não vai entrar em outras áreas. Vida financeira. Tá, mas se você tiver com problema na sua vida financeira, começa a puxar da onde que iniciou. Às vezes é uma maldição hereditária que iniciou em quem? Na sua família. E aquilo vem vindo, As mesmas práticas você tem colocado na sua vida. E o Senhor, Ele quer nos exortar nessa noite, porque há vilões nas nossas vidas que nós deixamos passar. Muitas vezes enxergamos, está perceptível, está notável, está palpável, mas nós permitimos. Porque não queremos pagar o preço, ou de renunciar, ou de lutar. Porque isso desgasta, isso nos causa cansaço. Guerrear espiritualmente não é algo gostoso, não. É algo que cansa, porque quando você começa a lutar espiritualmente, parece que as coisas estão piorando. Eu no começo da minha caminhada com Jesus, eu achava que quando eu fosse para Jesus as coisas já iriam mudar de imediato, e foi ao contrário. É como o próprio reverendo aqui falava antes, ele falava assim, olha, vai piorar para depois melhorar. E foi dito e feito na minha vida também, foi assim. Quando eu comecei a buscar me entregar, as coisas foram piorando. E por que foi piorando? Porque para tirar a sujeira debaixo do tapete, meu irmão, primeiro levanta a poeira. E você não enxerga mais nada. Mas conforme você vai varrendo, jogando água, tirando a sujeira, aquela poeira vai se esvaindo. E aí você começa a ver, de fato, aonde que você precisa melhorar. E um dos vilões que atua muito na família, e que nós deixamos passar, como eu falei, coisas perceptíveis, é o egoísmo. É um dos vilões da família. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses.
Logo à frente aí, depois de Efésios, Filipenses capítulo 2. E eu quero que você preste muita atenção, porque você precisa nessa noite identificar qual é o vilão que está destruindo a sua família. Para que nessa noite haja libertação no teu lar. Diga glória a Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3, olha o que a palavra vai dizer. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Por que o egoísmo acaba se tornando ali um vilão na nossa família? Porque hoje em dia a família ela não vive mais um para os outros. A família agora, ainda mais com um conceito que o mundo tem lançado sobre as pessoas, é cada um por si. É cada um buscando seus próprios interesses. É cada um buscando o seu próprio sucesso individualmente. É cada um buscando ali as suas conquistas individualmente. Já não há mais unidade familiar, já não há mais unidade nos propósitos, já não há mais unidade nas conquistas, já não há mais unidade ali, até mesmo no que se diz respeito de você querer o bem do próximo. E quando eu falo próximo, é dentro da tua casa mesmo. Às vezes é a esposa que anseia obter sucesso ali no seu ciclo de trabalho, mas ela não visa se aquilo também irá beneficiar o seu cônjuge, ou se será somente ali uma conquista pessoal dela. Não importa se o meu trabalho está trazendo algum transtorno para os meus filhos, se está trazendo algum transtorno para o meu esposo, o importante é eu estar satisfeita comigo. O importante é eu realizar o meu desejo. O importante é eu realizar o meu sonho. Não importa se meu trabalho rouba o tempo com meu filho. Não importa se o trabalho me torna tão cansado ao ponto de eu nem querer dar mais atenção para o meu cônjuge. Fala egoísmo. Buscar interesses próprios. E isso, gente, tem se tornado tão grande no meio da família. Se você for olhar o que o mundo dita, porque agora o mundo ele quer ditar o que é certo e o que é errado para você. Como você deve viver. E hoje com essa filosofia do que o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Se quem mora comigo está debaixo do mesmo teto que eu, não é problema dele. O importante é eu estar feliz. O que tem de pessoas buscando sucesso individual, buscando conquistas individual, buscando seus próprios interesses, e infelizmente até dentro da igreja. Pessoas que conhecem a palavra, pessoas que já estão aqui, de frente para trás, de trás para frente, já conhecem as regras, mas que não interessa, o importante é ser feliz e ser realizado. O importante é eu me realizar. E aí fica a dica até para quem é solteiro. Uma fase de se realizar é na sua juventude, é na sua adolescência. Você sabia disso? Porque quando você casa, você não casa para se realizar. Você não casa para se satisfazer. Você casa para realizar o outro, satisfazer o outro. Ambos ter a mesma mente, o mesmo espírito, a mesma comunhão. Se vocês forem olhar jovens casais, o que tem de conflitos, porque um quer agora, depois que casou, quer fazer faculdade, quer exercer uma nova função, quer curtir a vida, quer fazer isso e quer fazer aquilo, não é brincadeira. Porque o tempo que tinha para
gastar ali a sua juventude, os seus conhecimentos ali, adquirir, conquistar, aproveitar, se desenvolver, evoluir, acabou gastando com outras coisas. Não quer dizer que depois que nós casamos, nós não podemos mais nos qualificar, não podemos fazer uma faculdade, mas antes mesmo de eu pensar em um benefício próprio, algo que me trará uma capacitação, ou seja, outra coisa que nós almejamos alcançar, eu preciso primeiro pensar no quê? Isso vai agregar em quê para a minha família? Isso irá agregar em quê para o meu cônjuge, para os meus filhos? Em que eles estarão sendo beneficiados com aquilo que eu estou conquistando? Ou será que é uma conquista pessoal minha? E não tem problema nenhum de ser uma conquista pessoal sua, desde que a família esteja de acordo. Desde que a família queira aquilo para a sua vida também. Porque há sonhos, há promessas que é individual de Deus para nós. Não vai ser para o nosso cônjuge, não vai ser para os nossos filhos. Mas quando passa a ser algo que se torna egoísmo, isso não provém do Senhor. Fala isso. Não provém do Senhor. E como que eu resolvo isso, pastora? Porque, de fato, eu sou uma pessoa que busca os meus próprios interesses. Porque o meu cônjuge, ele não visa crescimento. O meu cônjuge é muito acomodado, para ele tanto faz, tanto fez. Então ele não tem a mente para frente, ele não quer evoluir, ele não pensa em ter uma empresa, ele não pensa em se capacitar, de ter um diploma, de crescer, ele não pensa, e aí por causa dele eu também vou ficar parada? Não! Mas você, como por ser desenvolvido ou desenvolvida, ou estar ali na palavra, você vai buscar o que? Sabedoria. Para que aquilo também venha a acrescentar na vida do seu cônjuge, ao ponto de abrir os olhos dele, e ele também ter o mesmo desejo de crescer junto com você. Quem está entendendo, diga amém. Mães que têm perdido os filhos, porque não visa o crescimento do filho. É tão egoísta, tão mesquinha, que não quer render um pouco do seu tempo, um período do seu tempo para dedicar aos seus filhos. Já não quer gastar mais tempo para ensinar, para educar, porque acha que a educação é da escola. A educação é da professora da IPF Kids, da igreja. Fala egoísmo. Fala, esse é o primeiro vilão da união familiar. Se você tem na sua vida esse sentimento de egoísmo, de pensar só em você, nos seus benefícios próprios, então é bom nessa noite você tirar isso do seu meio. Veja que é algo tão sutil, mas que destrói famílias. Destrói lares. O segundo vilão é a falta de perdão. Fala, falta de perdão. E aí eu convido você a abrir em Colossenses, logo à frente aí, Colossenses capítulo 3. Aleluia, Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Diga aleluias. Essa palavra aqui, suporte uns aos outros, tem pessoas que acabam vendo de uma maneira equivocada. Às vezes é você que está num casamento no qual você já não suporta mais a pessoa, ouvir a voz da pessoa.
Mas o que o Senhor está falando aqui para nós não é esse tipo de suportar. Olha, você tem que tolerar a pessoa. Mas suporte é de você dar suporte. Auxílio, fala auxílio. Suporte uns aos outros. Família tem que suportar uns aos outros. Dar auxílio uns aos outros. Naquilo que alguém da minha família não tem ali capacitação, ou não tem conhecimento, ou é uma limitação da pessoa, eu vou lá e dou auxílio, eu auxilio aquela pessoa a evoluir, eu suporto aquela pessoa, eu dou suporte para aquela pessoa ela crescer. E aqui ele ainda continua complementando e fala, ó, e perdoem também. O perdoar não é você dizer que perdoa da boca para fora quando alguém lhe ofende. Quando o seu cônjuge te ofende, ou quando o seu filho te ofende, ou quando um primo te ofende, eu não sei quem aí é do seu ciclo familiar que lhe ofendeu, e você fala assim, ó, eu perdoo, mas ele lá na casa dele e eu aqui na minha. Não é esse tipo de perdão que o Senhor está falando que nós devemos conceder ao nosso próximo. Mas é perdoar como o Senhor nos perdoou. O Senhor nos perdoa todos os dias, porque todos os dias nós transgredimos contra Ele. Todos os dias nós ofendemos a Ele. Todos os dias nós rejeitamos a palavra dEle. E aqui ele está falando, olha, a falta de perdão é um dos vilões da união familiar. Pessoas rancorosas. Pessoas que desenterram coisas de anos. Pessoas que falam que perdoa, mas no calor da emoção, no calor da raiva, traz à tona tudo aquilo que estava já enterrado. Aquilo que um dia falou que já tinha esquecido, traz tudo à tona. Ou então uma pessoa que fica remoendo o passado e na primeira oportunidade joga na cara do outro, joga na cara do filho. Isso não é perdoar, isso não é suportar, isso não é auxiliar. E como o diabo adora, porque ele é acusador. A palavra vai nos dizer que uma vez que nós reconhecemos os nossos erros, nos arrependemos e pedimos perdão para Deus, Deus ele nos perdoa e lança no mar do esquecimento os nossos pecados e as nossas transgressões. Só que o que nós fazemos? Quando nós estamos irados, nós trazemos à tona tudo aquilo. E o diabo adora isso. Porque ele coloca por terra aquilo que o Senhor lançou sobre as nossas vidas. Não que ele tenha poder, mas porque nós damos legalidade para ele acusar. Nós damos legalidade para que ele venha apontar. E é por isso que nós vemos hoje famílias que estão sendo destruídas, famílias que já não tem mais ali um convívio saudável, é todos os dias briga, é todos os dias contenda. Ontem foi falado aqui no culto dos obreiros pela missionária Tatiana, é aquela mulher ou é aquele homem que parece ser uma goteira na cabeça do esposo, da esposa. Quem já viu goteira, gente? É chato, não é? Você coloca aquele balde e ela fica lá, tec. Quem consegue dormir com aquilo? Ou é a mulher que ao invés de ser sábia, é sabiá. Quem já viu sabiá? Vocês riem, né? Vocês estão rindo de vocês, viu? Ao invés de ser sábio, sábio é sabiá. Já virou pássaro que já não para mais de cantar no ouvido do homem, da mulher. E aí não tem quem aguente. Ou então é o filho que fala, pronto, lá vem a doida da minha mãe. Já vem um doido do meu pai que não para de falar, parece uma matraca. É uma mãe que quer aconselhar o filho ou a filha, aí traz coisas que o filho fez lá no passado, o filho já nem faz mais, mas está trazendo. Ó, lembra daquilo que você fez? Então. Aí o filho, nossa mãe, nossa pai, pensei que isso já tinha sido esquecido. Fala, Jesus, me ajuda. Fala, o perdão é essencial.
para a unidade familiar. Dar suporte é essencial para a união familiar. Quem já está se identificando, diga amém. Eu digo amém também, porque essa palavra vem a mim também. Terceiro vilão, fala assim comigo, a falta de comunicação. Eita, como isso pega. E aí eu quero ler com você em Provérbios 18. Vai lá para Provérbios. Aleluia, Jesus. Provérbios 18, a partir do verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu. Eita. Forte, né? A língua, ela tem poder para a vida e para a morte. Quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. E aí fica a pergunta: que palavra você tem lançado sobre a sua família? Palavra de vida ou de morte? Porque dependendo do que você está lançando sobre a sua família, é o que você irá comer. Dependendo do que você está lançando sobre o seu cônjuge, sobre a sua casa, é o que você irá comer. As pessoas, elas não medem as suas palavras. E hoje, até mesmo com a era, né, da tecnologia, a era digital, ela faz até mesmo com que nós venhamos nos perder na questão de sentarmos à mesa e conversarmos com os nossos entes queridos. De prepararmos um ambiente de comunicação, um ambiente ali de conversa, um ambiente de união. E quando nós nos referimos à comunicação, não é só ouvir aquilo que você quer ouvir. Às vezes é ouvir o que você não quer ouvir. É você estar ali disposto a ouvir, às vezes, uma crítica. Às vezes ouvir um retorno, seja do seu filho, seja do seu cônjuge, seja da sua mãe, do seu pai, de alguém ali próximo a você, você ouvir e analisar. Já teve vezes que eu fui repreendida pelo meu filho, por coisas que eu falei. Quantas vezes eu fui repreendida pelo próprio reverendo, por coisas que eu falei, pela minha filha. E como que eu ali acabo reconhecendo que há uma falta de comunicação quando eu já não passo mais a me comunicar, quando eu já não passo mais ter ali um momento de qualidade para me assentar e conversar. Saber o dia do outro, saber como que foi, saber até das coisas ruins que estão acontecendo. Às vezes é um momento que você precisa fazer reunião familiar. Fala, comunicação. Eu não sei se vocês aqui têm o hábito, mas quando o reverendo ainda estava vivo, nós fazíamos muito e precisamos voltar a fazer agora, eu e os meus filhos, reunião familiar. Nós tínhamos o costume de nos sentarmos lá e falarmos, fazer o culto e depois do culto ali a gente ainda aplicar algo. De falar. Não gosto disso, você está falando isso. A comunicação, não está direta. A falha na comunicação. Hoje é o filho que agora a comunicação dele é a internet, é o celular, é o digital. Já não há mais comunicação verbal, já não há mais comunicação olhando olho a olho, face a face. Hoje é os pais que evitam de conversar com os filhos porque preferem que a comunicação do filho seja a internet. É a mãe que já não aguenta mais o menino berrando no seu ouvido o dia inteiro e fala, toma menino. Vá conversar com o celular. Vá conversar com a Netflix.
Me dá um sossego, me dá uma paz. E eu vou falar algo para vocês aqui. Isso é mais da mulher, tá? Fazer. Mas aí os homens não comecem a se vangloriar não, tá? Porque a mulher faz isso, porque o homem também não dá suporte. Não auxilia. Porque se fosse aquele homem que só de olhar para o menino, fazendo birra para a mãe, o menino já murchava e falava. Mas hoje em dia, o homem é o primeiro a se isentar da sua responsabilidade como sacerdote dentro do lar. E aí fica para a coitada da mulher a se virar com o menino lá barulhento. E aí a comunicação já não há entre o cônjuge e já não há mais entre a criança. Porque o esposo, o marido é o primeiro a se isentar. Mulher que resolva, é obrigação da mulher. A mulher que faça, a mulher que faça, a mulher que faça. O meu papel é prover. Aí a mulher, para achar uma porta de escape, o que ela faz? Toma, menino, me dá um sossego de paz. Me dá um tempo. Aí está lá o filho crescendo, sem comunicação, sem conversar, sem dialogar, sem olhar nos olhos. E aí quando você quer conversar, é numa fase no qual ele já não quer mais ter papo com você. Eu falo isso porque eu passei por isso. E não foi nem questão de internet não, porque na minha época não tinha isso. Eu fui ter o meu primeiro celular com 24 anos. Eu já tinha a Ana, para você ter noção. Foi quando eu fui ter o meu primeiro celular. A minha falta de comunicação, sabe como que era? Era a minha mãe vivendo a vida dela com o meu ex-padrasto e os 300 filhos dele. E a minha porta de escape, minha comunicação eram as minhas amizades, era o mundo. E quando foi para ter uma comunicação já não havia mais, eu não tinha mais interesse, não tinha o que falar. Não tinha intimidade para falar. Eu tinha um vínculo de mãe, mas eu não tinha um vínculo de unidade, de comunhão, intimidade para falar. E é por isso que hoje nós vemos filhos, filhas perdidas no mundo, porque crescem sem ter essa comunicação, sem ter um tempo de qualidade, sentado na mesa, conversar, e às vezes para ouvir aquilo que você não quer ouvir. Quantas vezes eu já sentei com os meus filhos e eu tive que ouvir. Esses dias mesmo, o David conversando comigo, ele não gosta que use ele como exemplo. Vocês sabem, quem conhece aqui sabe que ele não gosta. Mas eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Nós estávamos conversando, ele falou assim, mãe, você não sabe me ouvir. Ele falou desse jeito, você não sabe me ouvir. E muitos filhos acabam indo para o mundo contrário daquilo que nós queremos para a vida deles, porque nós não sabemos ouvir. Não compreendemos. Eu não digo para você aceitar o que seu filho, a sua filha, o seu cônjuge faz, mas é você sentar e colocar as claras, conversar, olho a olho, face a face, tentar entender, tentar resolver e não lutar contra a carne, mas lutar contra aquilo que está influenciando. Porque o diabo ele vai só jogando as setas, ó. Ele vê que é uma família que não conversa, que não comunica, é todo mundo no celular, está no mesmo ambiente, no mesmo cômodo, mas é cada um fazendo algo individual. Pode estar fazendo qualquer coisa, menos se olharem, se comunicarem. Então é uma brecha. O diabo vai lançar setas. O diabo vai lançar setas. Sendo que é tão simples resolver. Fala, é simples resolver. Criando um ambiente, cultivando um ambiente de comunicação. Se você não tem o hábito de comunicar com a sua família, então passe. Os meninos lá em casa, era engraçado porque às vezes quando eu sentava lá para conversar às vezes com o reverendo, às vezes a gente sentava e ele ficava só olhando para minha cara, ele não falava nada. E eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu sou um pouco fria, não sou melosa, grudenta. E às vezes ele queria fazer um ambiente ali de comunicação romântico, e eu não sabia ser romântica, eu dava risada.
Às vezes ele não falava nada, ele ficava só olhando. Eu falei, para de ficar me olhando. E caía na risada. Isso é uma maneira de você se comunicar. E quantas famílias não têm isso? De um olhar para o outro e rir. De ter essa comunicação facial, de você olhar e rir do outro. De falar coisas até mesmo triviais, coisas que não é nem importante, mas você está ali, olha como o céu está azul. Eu acho que vai chover. Isso é uma dica para quem não tem comunicação. Às vezes você olha para a pessoa, para o seu filho, você não sabe nem o que falar, porque você não tem o hábito. Então começa a falar, olha, você viu então tal notícia? Como foi lá no seu trabalho? Como foi na sua escola? O que você fez? O que você quer comer? Fala, comunicar. Sabe o que demonstra quando você faz esse tipo de pergunta, por mais besta que seja, por mais bobo que seja? Sabe o que você gera no outro, no pensamento, na mente do outro? Nossa, essa pessoa está começando a se interessar pelas minhas coisas. Essa pessoa está começando a se interessar pelo meu dia. Essa pessoa está começando a se importar com o que eu gosto, deixe de gostar. Isso gera na mente da pessoa que ela é alguém importante para você. Diga aleluias. Filhos que estão doentes porque acham que os pais não os amam, porque não há comunicação. Eu já acompanhei casos tristes de filhos falarem assim para mim, olha, eu não me sinto parte da família, porque a minha família não conversa comigo. A minha família não trocou nem sequer um afeto comigo. E às vezes só o que a pessoa queria era uma conversa, um perguntar, como você está? Como foi seu dia? Diga aleluias. Fala assim, a partir de hoje, eu irei tirar esse vilão da minha família. O quarto vilão, diga assim, infidelidade. E abra lá em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, a partir do verso 4, olha o que vai dizer, e aqui vai pegar muito. Hebreus capítulo 13, versículo 4 vai dizer, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado e puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O que tem de casal infiel não é brincadeira. E aí, para complementar e nós já entrarmos no que o Senhor quer falar conosco através da infidelidade, vá lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7. Primeiro Coríntios capítulo 7, a partir do verso 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua esposa, com sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo, fala mútuo, consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás, para quem? Para que Satanás não os tentem, por não terem domínio próprio. Diga misericórdia. Gente, a infidelidade, tanto emocional quanto física, é um dos maiores inimigos do casamento. A infidelidade, tanto emocional quanto física,
é um dos maiores dos inimigos do casamento e da família. Nós vemos aqui em Hebreus que ele relata ali sobre a fidelidade, a pessoa ela ser fiel. E depois em 1 Coríntios fala sobre a fidelidade já física do casal. E o que tem de casais doentes, casais enfermos emocionalmente e fisicamente, por não ser fiel um ao outro. A palavra aqui em 1 Coríntios, ela é bem clara. O apóstolo, ele deixa algo bem claro aqui para os casais. A mulher, ela não tem domínio sobre o seu corpo. E olha que interessante, porque o mundo diz ao contrário. O mundo agora, ele está ditando uma ideologia que a mulher, ela tem que ter domínio sobre o seu corpo. Pensamentos feministas. Você é dona do seu corpo. Sim, você é dona do seu corpo. Só que quando você diz sim para o seu cônjuge diz sim para vocês se tornam uma só carne. E a partir do momento que você se torna uma só carne, você já não tem mais domínio sobre ele, e nem ele sobre domínio do seu próprio corpo. O que tem de casais doentes por não ali obedecerem à palavra de Deus, e aqui eu vou ser bem claro, porque aqui eu estou falando com adultos. Casais que já não têm momentos íntimos. Ou porque está cansado, ou porque está fadigado, ou porque não está afim, ou porque o marido engordou, ou porque a mulher engordou, já não é mais do mesmo jeito, já não tem mais o mesmo amor. Mas esse é um dos maiores vilões no casamento. Esse é um dos maiores vilões do casamento. Quando você se opõe a satisfazer o seu cônjuge. Quando você se opõe de ter ali o ato. E o engraçado é que quando é solteiro quer ter. Aí depois que casa já não quer ter mais. É como diz, é pecado fazer antes de casar e é pecado depois que casar não fazer. Porque aqui ele está falando, olha, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. E aí o Espírito Santo vai ministrar algo, gente, que aqui é muito importante. Ei, você que tem o hábito de se abster, de reter aquilo que você deveria conceder para o seu cônjuge. E se por causa disso o seu cônjuge comete atos pecaminosos, por sua causa, você é a fonte do pecado do seu esposo. Sabe como? Você que não quer ter intimidade com seu cônjuge. E aí presta bem atenção, porque isso não te dá liberdade para você ter esse ato. Mas é a mulher, por exemplo, que ela não quer ter intimidade com um cônjuge. E já faz tempo, por exemplo. Aí o cônjuge, com a maneira de tentar se satisfazer, ele vai ali buscar o quê? Uma masturbação. Ele está trazendo o prazer individual para ele. Não está sendo algo mútuo. Não está sendo algo para ambos. Isso é pecado. Entenda que você está sendo a fonte do pecado do seu cônjuge. E vice-versa. Às vezes é o marido que não tem um momento com a esposa, e a esposa se acha ali no direito de tentar se satisfazer desta maneira, está cometendo pecado. A própria palavra diz que o prazer do homem agora é estar na sua mulher, e da sua mulher estar no seu marido. Se você tem individual, é pecado. Diga misericórdia. Nossa, pastora, você está falando sobre isso? Estou falando sobre isso. Porque o que tem de casais dentro das igrejas, casais sendo destruídos,
Casais no qual Satanás tem colocado até mesmo desejos desenfreados. Terceira pessoa no casamento, porque tem pessoas que não entendem isso. Aí depois não entende porque o esposo, a esposa já não tem mais ali desejo, não tem mais ali prazer, não procura mais. Por quê? Porque você deu legalidade, você foi a fonte. Foi ali, quando você disse não. A palavra está dizendo aqui, olha, só podem se abster do ato se ambos estiverem em concordância. É ambos sentarem, conversarem e falar, querido, querida, eu estou pensando nesta semana de me separar para orar, para me consagrar. Tudo bem para você? E aí o cônjuge, ele concede. E ali sim, você está apto a não ter. Ao contrário, meu irmão. Ah, pastora, mas eu já não estou mais na idade para isso não. Meus irmãos, uma coisa é certa. Independente de idade, independente de como você vê o seu próximo, você deve procurar sempre a olhar para o seu próximo e verificar as necessidades dele. Quando você olha para o seu próximo, quando você olha para o seu cônjuge, quando você olha para o seu filho, para a sua filha, identifica a necessidade e supre as necessidades, automaticamente as suas também são supridas. Nessa situação aqui, tem para pessoas, tem para casais que isso se torna um fardo. E aí você precisa identificar por que que isso se tornou um fardo. Por que que este ato no qual é consagrado por Deus, no qual o diabo ama entrar no meio, e aí é por isso que tem muitas traições. Por que que ele ama? Você precisa começar a identificar o porquê que você já não tem mais o mesmo desejo, o mesmo olhar. Se é questão de saúde, se é uma vitamina que está faltando para você, mulher, se é hormônio que está faltando para você, homem ou mulher, você precisa buscar médicos. Não é pecado buscar o médico e ver como que está a sua saúde. Agora, se é espiritual, irmãzinha, como que você resolve isso? Senhor, renova o amor. Renova o desejo aí, que eu sei que é pecado fazer antes de casar e é pecado não fazer quando estou casada. Isso é uma brecha que eu estou dando para o diabo, então me ajuda. Se não é a saúde e é espiritual, então me mostra o que eu tenho que fazer diferente. Me dá ânimo, me dá estratégias. Gente, vocês riem, mas isso é sério, isso acaba com o casamento. E quando se trata de infidelidade, gente, não é só o ato sexual, não. Tem pessoas que é infiéis até mesmo nos seus pensamentos. Não tem uma terceira pessoa, mas está sendo infiel. Não tem a terceira pessoa, mas está ali causando, ali obtendo prazeres, no qual o seu cônjuge não está desfrutando junto com você. Isso é infidelidade, isso é traição. Depois você não entende porque a pessoa ela está viciada na pornografia. Por que ela está viciada ali na masturbação? Por quê? Isso tem que ser falado, tá? Eu sei que pode causar constrangimento para alguns, mas tem que ser falado. É um tabu que deveria ser quebrado. Se você está passando por algum problema, não sabe como resolver, procura aqui. Nós temos aqui casal de aconselhamentos também para casais. Busca aconselhamento, busca ajuda médica, busca ajuda espiritual. Ou você vai preferir deixar o seu casamento acabar por causa disso? Vai preferir lutar quando o cônjuge já estiver com a terceira pessoa? E aí? É isso que você quer? Para com esse negócio de dor de cabeça todos os dias. Que dor de cabeça é essa? Homem, põe a mão sobre a cabeça da tua mulher e vai orar. Então essa dor de cabeça vai sair agora. E você vai amém, acreditando, profetizando. Dizendo amém, 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 amém. Quando terminar você vê que já até passou dor de cabeça. Mulher do mesmo jeito. Mulher do mesmo jeito.
Para de ficar idealizando aí os coreanos. O seu coreano é quem está do seu lado. Barrigudinho, pele cheia de espinha. Por que eu estou falando isso? Esses dias eu vi vários memes. E tinha até uma pessoa que estava falando assim, a minha vida agora é ser, como que fala? Tem um nome que eles dão para quem gosta de dorama. Dorameira? É assim que fala? Acho que é isso. Aí ela fala assim, agora eu só vivo de coreano. Aí aparecem várias fotos lá dos coreanos bonitos. Aí eu fico imaginando, se é uma mulher casada, ela olha pro barrigudo e vai fazer o quê? É o barrigudo que você tem, filha. Não é a pele lisinha lá não, cheia de maquiagem, magrinho, alto, modelo, ator, cheio de dinheiro, não. É aquele que Deus te deu, que você disse amém até que a morte o separe. E até que a morte o separe é um bom tempo. Então é aquele. Diga, é o meu cônjuge. E aí para quem é solteiro, antes de casar, então pense bem. Se você quer casar, você tem que pensar que família é instituição divina, não é brincadeira. Há um preço a ser pago. Não é só brincar de casinha não. Lua de mel é maravilhoso. Passou a lua de mel, é o fel. É o fel. É as responsabilidades. Mas também tem as bênçãos que o Senhor concede para ambos quando se colocam na brecha do Senhor. Diga aleluias. O quinto vilão, a falta de tempo de qualidade. Vai lá para Salmos, eu já estou finalizando, amém? Eita, que vai ter hoje. Hoje vai ter casais, você viu, né? A pastora falando. É amém, amém, amém. Chega de dor de cabeça, agora é ungir a tua cabeça e amém. Vigia não, irmão. Salmo 127, versículo 3, vai dizer, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ei, como você tem tratado os seus filhos, a qualidade de tempo com os seus filhos, que eu já falei aqui. Mães que já não querem mais exercer seu papel de mãe, pais que não querem mais exercer o papel de sacerdote, de se colocar ali na brecha, de ser cobertura espiritual para a sua casa. Pais que não se dedicam mais à família. Pais que eram para ser espelho dos seus filhos, aí o filho olha, já não tem mais em quem olhar, não tem em quem ali, né, ter uma referência, porque o pai não tem qualidade de tempo com o filho. Quem tem filho menino aí, gente, chega uma fase da criança, do menino, que o menino precisa olhar para o pai e ter conversas de homem, de menino, que mãe não vai ter e nem ele vai se abrir. Eu dou glória a Deus pelo meu filho ter tido essa oportunidade. Mas quantos meninos hoje olham para os pais e não vê a referência? É o pai que sai, não tem coragem de levar o filho, ali ter um momento de intimidade com o filho, de conversar, falar sobre meninas mesmo, ver quais são os desejos que o filho está enfrentando. Da fase ali dos 12, 13 anos até os seus 16 anos, o menino passa por fases ali de luta. Que ele precisa ter uma referência, porque se ele não tiver uma referência dentro de casa, um tempo de qualidade para conversar dentro de casa, ele vai aprender na rua e vai aprender da pior maneira. Depois você não entende porque o filho engravidou a menina. Claro, não teve conversa com o pai, não teve um tempo de qualidade ali. Ou é a mãe que não senta, não tem um tempo de qualidade com seus filhos. Aqui a palavra está falando que é uma herança, eu herdei. E quando se trata de herança, gente, não é algo desejado. Se fosse assim, eu quero ser herdeira de milhões. Pode me dar. Não é algo que você deseja herdar. É algo que alguém te dá. E Deus te deu. Você querendo ou não. Então agora você vai ter que exercer a sua paternidade. Os filhos são herança do Senhor. Olha quem te deu.
Olha de quem você herdou, de Deus. E veja só, se você herdou de Deus, imagina o que Ele irá te cobrar. Então, seus filhos eram flechas na sua aljava que eu te dei. Para onde você lançou os seus filhos? Para onde você lançou os seus filhos? Porque é a herança que eu te dei. E recompensa minha para a sua vida. Eu estou te recompensando em te dar algo. Eu estou te recompensando com o seu filho. Então, pai, você que é pai, seja referência para o seu filho. E seja uma referência boa, tá? Não seja uma má referência, não. Tenha tempo de qualidade com seu filho. De conversar mesmo. Tirar as dúvidas. Mãe, tenha tempo com as suas filhas. Tempo de qualidade. E quando falo assim, eu não estou dizendo para que o homem converse só com o filho e a mulher converse só com a filha. Não, eu estou dando um exemplo. Mas a partir do momento que você constitui família, vocês têm que ser referência. Tem que ter tempo de qualidade, de conversar mesmo. De tirar as dúvidas mesmo. Gastar tempo mesmo. Às vezes a minha filha vem perguntar umas coisas para mim, eu falo, Jesus. E às vezes é a mesma coisa. E eu vou lá, sim, é isso. Mas tem pessoas que já não querem mais gastar tempo, não querem mais conversar, não querem mais falar. Filho é gastar tempo, meu amigo. Sexto vilão que destrói a união familiar. Fala a pressão financeira. Vai lá para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Diga glória a Deus. O que tem famílias sendo destruídas por causa da vida financeira não é brincadeira. Mulheres que falam ali, às vezes tem a sua renda, tem o seu trabalho e falam, olha, isso aqui é meu. As minhas finanças, os meus recursos, o meu salário pertence a mim. E tem esposo também que fala da mesma forma. Isso também traz destruição. E entra no primeiro vilão, que é o egoísmo. A partir do momento que você casa, a partir do momento que você se une com uma outra pessoa, já não é mais algo só teu, é da família, pertence à família, pertence a um todo. Por quê? Se um estiver passando por necessidade, o outro também será afligido, será ali tocado. Não tem como o homem estar com um problema financeiro e não atingir a esposa. Então pare de ficar falando que os recursos pertencem somente a um. São de ambos. Ou então é aquela pessoa que ela vive tanto para o trabalho, que a única preocupação dela é se ela vai ter o que comer, se ela vai ter que vestir. Aí volta novamente. Ou é a esposa enchendo a paciência do marido, o marido tendo que se virar em não sei quantos empregos para poder suprir a necessidade da esposa, ou às vezes o luxo. Ou é até mesmo ali o esposo sobrecarregando a esposa. Porque ele quer alcançar algo e precisa. E aí fica nessa peleja. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. E aqui o Senhor nos fala, olha, para com isso. Se vocês são meus servos, se vocês estão na minha palavra, eu irei prover tudo aquilo que vocês necessitam. Buscam primeiro, juntos, em conjunto,
o meu reino e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque quem vive com essa preocupação boba é quem vive no mundo, são os pagãos. Eles que vivem dessa maneira. E gente, o que tem de pessoas não querendo aqui remoer o que já foi falado, mas o que tem de pessoas também sendo infiéis nas suas finanças, não é brincadeira. Esposas que mentem para o esposo, o valor que ganha, o que tem, ou escondem dinheiro do esposo, ou então é o esposo que não fala, porque às vezes é a mulher que é gastadeira, então se falar, a mulher vai depenar o homem. Mas o fato de você mentir e esconder, isso também é uma infidelidade. Você também está sendo infiel, só que diferente de ser no ato conjugal, você está sendo infiel financeiramente, com seu cônjuge. Fala, isso é pecado. Que nessa noite você venha tirar esses vilões da sua vida, da sua família. Que nessa noite você venha entender que são essas pequenas coisas que o diabo ama trabalhar. Coisas pequenas, uma mentirinha sobre algo que você recebeu, que você escondeu do seu cônjuge. Já é ali uma brecha para ele entrar e fazer a festa, porque ele não precisa de uma porta. Ele só precisa de uma frecha. Uma brechinha só que você der já é o suficiente para ele entrar e acabar com a sua família. E não pense que se ele entrar pela vida financeira, ele vai agir muitas vezes na vida financeira. Ele só precisa de uma brecha, aí ele escolhe qual é a área mais vulnerável da sua vida para ele afligir. Qual é a área da sua vida que é o seu ponto fraco para ele atingir, porque às vezes a vida financeira não é. E aí ele arruma um local para poder afligir. Diga misericórdia. Vai se colocando de pé em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado. Identifique hoje, não amanhã e nem depois. É hoje. Quais são os vilões que está destruindo a sua família? E conserte agora. Mude agora. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor Jesus Cristo, diante da Tua presença. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha ministrar mais e mais essa palavra em nossos corações. Que o Senhor possa, Pai, revelar aos Teus filhos a Tua palavra de uma maneira clara, de uma maneira no qual eles venham entender que Satanás, ele não brinca. Satanás, ele não brinca quando ele tenta destruir o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos. Coisas que nós levamos como coisas banais, coisas triviais, coisas que para nós não tem importância, mas que para Satanás é tudo que ele mais precisava. Que nessa noite o Teu povo venha cair em si, Senhor, e consertar e fechar as portas que o diabo tem agido. Casais que já não tem mais momento de intimidade com seu cônjuge, e muitos tentam se justificar dizendo que é o cansaço, dizendo que é a enfermidade, dizendo ali que é a falta de tempo, ou dizendo que nem sabe o porquê, simplesmente não tem vontade. Ah, como o diabo ama isso, porque é aí que ele começa a colocar a semente do esfriamento do amor. É aonde ele começa a colocar o esfriamento do desejo. E aí ele começa a agir com os pensamentos pecaminosos, tanto na mente da esposa como na mente do esposo. Às vezes é a esposa que está sendo rejeitada e pensa: será que o meu esposo já não gosta mais de mim? Será que é o meu corpo que já não é mais atraente para o meu cônjuge?
Será que ele já está com uma outra pessoa? O diabo já começa a semear coisas que às vezes ele nem está sentindo, ele nem está pensando, mas já é uma semente maligna para separar esse casal, para esfriar o amor. Ou é o contrário, ou é o marido que começa a ter pensamentos pecaminosos, desejos desenfreados, e começa a pensar: minha esposa não me ama, a minha esposa ela não me quer. Senhor, tira essa mentira, renova o amor entre os casais nessa noite, renova a união familiar. Pai, são famílias que já não dedicam tempo de qualidade para os seus filhos, já não há mais comunicação, já não há mais olho no olho, face a face, sorrisos, brincadeiras. Senhor, venha renovar nessa noite, venha trazer de volta, Pai, aquele que se perdeu. Às vezes é a mulher que está na igreja e o seu cônjuge ainda não serve ao Senhor. E nessa noite o Senhor tem mostrado quais são as ferramentas que ela precisa usar para ganhar o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge. Ou então é o cônjuge, é o marido que está aqui e a esposa não quer seguir a Jesus. Senhor, dá sabedoria, dá discernimento, abre a mente, Pai, para que eles possam edificar o seu cônjuge, edificar o seu lar, porque a tua palavra diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A mulher sábia, por mais que o seu cônjuge não seja crente, não seja cristão, ela, sendo conhecedora da palavra, ela tem poder e autoridade para santificar o teu lar. Abaixei a lamas. Filhos que estão se perdendo porque já não se sente mais parte da família. Olha para o pai e não se sente amado pelo pai, não tem ele como referência. Abra os olhos desse sacerdote. Homens que saíram da posição de sacerdote, já não exerce mais a autoridade de sacerdote no seu lar. Nessa noite seja restituída em nome de Jesus. Homem se portará como homem de casa, como homem de Deus, como homem valente, como homem que protege a sua família, que protege o seu lar. Não homem que pensa machista, com pensamento de machismo, dizendo que a única obrigação e responsabilidade dele é prover financeiramente para o teu lar. Não. O sacerdote que Deus levantou para o lar é o homem que é a cobertura da sua família. É a imagem e semelhança do Senhor, no qual a família olha para ele e fala: eu estou coberto, eu estou seguro. Mulheres que deixaram de ser profetas do seu lar, aceitam as coisas agora como se fosse algo normal. Fala quando não deveria falar, e quando deve falar não fala, não é profeta, não exorta. Ei, mulher, Deus te colocou como profeta do teu lar, como auxiliadora do teu esposo, para que você venha ter palavras sábias, palavras sensatas, palavras ponderadas, palavras com domínio próprio, para você exortar o seu esposo, exortar os seus filhos da maneira correta. Está lhe faltando sabedoria? A palavra do Senhor diz: busque sabedoria, peça a Deus sabedoria e Ele vos concederá. Talvez você não tenha sido sábia porque não pede sabedoria ao Senhor, não tem sido profeta. Jovens, solteiros, querem ter uma vida estruturada, querem ter uma família estruturada, quer ter uma família estruturada, então converta os seus caminhos ao Senhor nesta noite. Coloque a sua vida diante de Deus. Tire esse desejo desenfreado. Tire esse pensamento pecaminoso.
Deixe as más práticas de lado. Pare de se tocar de uma maneira indevida. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Consagre o seu corpo. Consagre o seu corpo, jovem. Consagre o seu corpo a Deus. Ele não foi achado no lixo nem num bueiro. Foi o Senhor que criou, foi o Senhor que lhe deu, e Ele constituiu como templo do teu espírito. Então respeita o teu corpo. Quer ter uma família estruturada? Dedica o seu tempo, jovem, nos caminhos do Senhor, a fazer a obra do Senhor. Dedique-se agora a conquistar os seus sonhos, para quando você casar, você estará apto em satisfazer o teu cônjuge. Ah, Senhor, ajuda-nos, ó Senhor Jesus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos nas nossas limitações, nos nossos bloqueios. Dai vigor àquele que já não encontra mais vigor. Esperança para aquele que não tem mais esperança. Sabedoria para aquele que não obtém sabedoria. Por isso eu te peço, visita os lares neste momento. Famílias que se encontram perdidas no mundo das drogas, no mundo dos vícios da bebida, da prostituição, da fornicação. Pois a nossa família, Senhor, nós consagramos diante de Ti, porque a Tua palavra diz que nenhum mal sucederá e nenhuma praga chegará à nossa tenda. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é nessa palavra que nós nos baseamos e entregamos a nossa família diante do Teu altar. Aleluia, Jesus. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé escurecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa. Diga, meus filhos serão meus filhos, e Deus engrandecer meu nome. Declare: bendita será minha casa. Bendita será minha casa, benditos serão meus filhos. Benditos serão meus filhos, e Deus engrandecer. Declare meu nome, mais uma vez declare: bendita será minha casa. Bendita será minha casa. Benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Ah, Senhor Jesus, profetizamos sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que benditos eles serão,
Bendito será a sua entrada e a sua saída. Bendito será o colocar das nossas mãos. Bendito será o colocarmos os nossos pés. A nossa casa, Senhor, não será somente a habitação da nossa família, mas será, ó Pai amado, também a tua habitação. Será também, ó Pai amado, onde o Senhor pode se achegar. A Ti, Senhor, levantamos um altar, ó Pai amado, nos nossos lares, na nossa casa. Tu és o centro, Senhor, do nosso lar. Então, Pai, toma o controle da nossa família, o controle da nossa casa em Tuas mãos. Aleluias. Pai, leva o Teu povo em segurança para os Teus lares. Livra o Senhor de todo acidente, de toda seta inflamável do maligno. Livra-os, ó Pai amado, de todo homem mau. Guarda, Pai amado, a sua semana e conceda-os, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença. E você que crê, diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. Vão com Deus em nome de Jesus.